Nesta manhã, Senhor amado, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido. E nós queremos, Senhor amado, lembrar os nossos irmãos perseguidos, maltratados, aqueles, ó Deus, que estão nas prisões por causa do testemunho da palavra. Nós rogamos graça do Senhor para a vida de cada um deles. Dizemos obrigado por todas as coisas, Senhor amado. Obrigado pela vida dos irmãos que acabaram de ser batizados. Que o Senhor lhes dê possibilidade de continuar a crescer na graça e na fé. E que o nome de Jesus seja cada dia engrandecido nas suas vidas. Dizemos obrigado pela vida de cada um deles. E nós damos glórias e glórias, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Dê glórias a Jesus. Irmãos, antes que a gente abra aqui a palavra do Senhor, eu quero dizer para os irmãos que se batizaram uma coisa muito interessante, pelo menos aos meus olhos e ao meu coração. Os irmãos acabaram de fazer uma coisa que Jesus também fez. E fazer aquilo que Jesus fez, certamente é uma coisa maravilhosa, não é? Jesus batizou-se, como nós ouvimos na palavra. É claro, João achou que nem podia batizar Jesus, mas disse, ó, deixa por hora, porque nos convém cumprir toda a justiça. E os irmãos acabaram de cumprir a justiça do Senhor, toda ela. E eu quero dizer ainda para os irmãos o seguinte: Jesus é a porta dos céus. E o batismo é a porta da igreja. Enquanto os irmãos cantavam, os irmãos estavam ali de pé, esperando, eu estava pensando como é diferente, né, irmãos? Estar na casa do Senhor, cantando, louvando ao Senhor, enquanto alguma coisa está acontecendo em cumprimento da palavra do Senhor. Diferentemente lá do mundo, como é diferente mesmo estar aqui e ter Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe os irmãos e que os irmãos prossigam nessa caminhada maravilhosa, gloriosa com Jesus. Só para os irmãos, digamos assim, pegar uma bengala hoje de manhã, eu quero dizer para os irmãos que se batizaram que eu estou aqui pregando há 44 anos. E se o Evangelho não fosse de fato o que ele é, o poder de Deus para a salvação, para a transformação das vidas, nós já teríamos desistido de fazer há tempo. Mas a prova de que o Evangelho é o poder de Deus é que ainda estamos aqui. E não só isso. Na primeira vez quando eu fui, mas depois vocês vão entender. A primeira vez quando eu fui à casa do Senhor, eu já era bastante idoso. Eu já estava aí com 1 mês de nascido. Foi a primeira vez que eu fui à casa do Senhor. 1 mês de nascido. Ainda embrulhado num coeiro, né? Minha mãe me levou lá com meu pai, os meus irmãos mais velhos, e eu fui. E sabe, eu estou com 81 anos de idade. Se você tirar 1 mês ou 2 meses daí, você sabe então que eu estou nesse caminho há todo esse tempo. Como prova de que não há nada melhor, mais maravilhoso do que o Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada melhor. E quando eu tinha 5 anos, aí já ia bastante tempo, eu pude aprender a cantar alguma coisa para Jesus aos 5 anos de idade, cujo cântico ainda posso lembrar hoje. Porque Jesus é bom, viu, irmãos? Jesus é bom mesmo, e a sua graça maravilhosa permanece, quantos dias, irmãos? Para sempre. A graça do Senhor permanece para sempre. Meus irmãos, eu quero, antes de tudo, ler uma palavra que está escrita aqui nesse papel. Eu terminei de ler um livro essa semana, e enquanto eu estava lendo aquele livro,
eu fiquei muito alegre de ver uma coisa, que nós não estamos sozinhos naquilo que o Senhor tem nos mostrado com relação à sua igreja. Eu achei tão importante para nós, que eu resolvi transcrever aqui, para que os irmãos possam também se inteirar, mais uma vez, daquilo que tem sido dito e daquilo que está acontecendo com a Igreja do Senhor. É o prefácio do livro O que o Espírito diz às igrejas. O autor do livro é o Hernandes Dias Lopes. Uma mensagem de Cristo à sua igreja. E se você é a igreja de Jesus, então, ouça o que a palavra diz. A igreja evangélica brasileira está bem, está mais ou menos, e está mal. Em uma mesma congregação, temos gente que anda com Deus, gente apática e gente que já abandonou as fileiras do Evangelho. Em uma mesma igreja temos gente que vive e morre pela verdade e também aqueles que a negociam e a trocam por vantagens imediatas. Estamos vivendo uma crise de integridade na igreja. Há um abismo entre o que pregamos e o que vivemos, entre o que falamos e o que praticamos. A igreja tem discurso, mas não tem vida. Tem carisma, mas não tem caráter. Tem influência política, mas não poder espiritual. Há uma esquizofrenia instalada em nosso meio. Tornamo-nos uma igreja ambígua e contraditória, em que o discurso mascara a vida e a vida reprova o discurso. Estamos vivendo o florescimento de uma igreja narcisista, com síndrome de Laodiceia, pois se julga rica e abastada, mas está pobre, cega e nua. Uma igreja que aplaude e dá nota máxima a si mesma, quando se olha no espelho, mas que não passa no crivo da integridade, nem poder de ser aprovada ao ser submetida ao teste da sã doutrina. Estamos vivendo o crescimento de uma igreja ufanista e triunfalista, que se encanta com o seu próprio crescimento numérico, ao mesmo tempo em que se apequena na vida espiritual. Uma igreja que explode numericamente, mas se atrofia espiritualmente. Uma igreja que tem 5.000 quilômetros de extensão, mas apenas 5 centímetros de profundidade. Uma igreja que se vangloria de produzir dezenas de bíblias de estudo, mas produz uma geração analfabeta em Bíblia. Estamos vendo crescer em nossa nação uma igreja sem doutrina e sem ética. Uma igreja que rifa a verdade por dinheiro, que joga a ética para debaixo do tapete e, mesmo assim, vocifera a palavra de ordem, chamando as pessoas ao arrependimento. No passado, a igreja tinha autoridade para chamar o mundo ao arrependimento. Hoje, é o mundo que nos chama, o que chama a igreja, que se arrependa. Derrubamos os muros que nos separam do mundo, queremos ser iguais ao mundo, no tolo discurso de atraí-lo.
perdemos nossa identidade e nossa integridade. Nossa luz apagou-se debaixo do alqueire. Tornamos-nos sal sem sabor, que não presta para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. Estamos vendo crescer uma igreja mercado, que escancara suas portas e usa a religião como fonte de lucro. Uma igreja que constrói novos templos como se abre franquias, não com o propósito de pregar a verdade, mas de granjear riquezas. Temos visto os templos se transformando em empresas de negócio, os púlpitos em balcões de comércio, e o evangelho em produto lucrativo, e os crentes em consumidores vorazes. Temos visto igrejas se transformando em lucrativas empresas e pregadores inescrupulosos, criando mecanismos heterodoxos para granjear fortunas em nome de Deus. Estamos vendo crescer em nossa pátria uma igreja sincrética, mística, que prega um outro evangelho, um evangelho diferente que, de fato, não é evangelho. Uma igreja que prega o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Uma igreja que prega prosperidade, mas não salvação. Que prega milagres, mas não a cruz. Uma igreja centrada no homem e não em Deus. Estamos vendo crescer uma igreja amante dos holofotes, embriagada pelo sucesso, sedenta de aplausos, em que seus pregadores e cantores são tratados como astros de cinema. Estamos trocando o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas das glórias humanas, rendendo-nos à tietagem e ao culto à personalidade, colocando homens em pedestal, afrontando assim nosso único e bendito Senhor, que não divide sua glória com ninguém. Estamos vivendo uma homérica crise de liderança. Uma das classes mais desacreditadas na nação são os pastores. Há pastores não convertidos no ministério, há uma legião de ministros não vocacionados no ministério, há muitos que entram para o ministério por causa do seu bônus, mas não aceitam o seu ônus. Querem os louvores do ministério, mas não as suas cicatrizes. Há aqueles que fazem do ministério um refúgio para esconder sua preguiça e seu comodismo. Há pastores que deveriam cuidar de si mesmos antes de cuidar do rebanho de Deus. Há pastores confusos doutrinariamente no ministério, indivíduos que não sabem para onde caminham. Por isso, são influenciados por todo o vento de doutrina, deixando seu rebanho à mercê dos lobos travestidos de ovelhas. Há pastores que estão em pecado no ministério e já perderam a sensibilidade. Aí, deixa eu abrir aqui a página. Aí eu fiz. Vamos chegar lá. Há pastores que estão em pecado no ministério e já perderam a sensibilidade espiritual, pois condenam nos outros os mesmos pecados que praticam em secreto. Estamos vivendo uma crise de valores na igreja. Abandonamos a simplicidade do evangelho, substituímos a sã doutrina pelas novidades do mercado da fé. Trocamos a verdade pelo sucesso. Substituímos a pregação pelo espetáculo. Colocamos no lugar da oração, em que nos quebrantávamos e chorávamos pelos nossos pecados,
os grandes ajuntamentos em que saltitamos ao som estrondosos e ensurdecedor dos nossos instrumentos eletrônicos. Precisamos desesperadamente voltar ao primeiro amor. Precisamos urgentemente de uma nova reforma na igreja. Precisamos de um reavivamento que nos traga de volta o frescor da vida abundante em Cristo Jesus. Precisamos desesperadamente do revestimento e do poder do Espírito Santo. Precisamos de uma igreja fiel que prefira a morte à apostasia. Uma igreja santa que prefira o martírio ao pecado. Uma igreja que ame a palavra mais do que o lucro. Uma igreja que chore pelos seus pecados e pelas almas que perecem e não pelas dificuldades da vida presente. Precisamos de uma igreja que tenha visão missionária e compaixão pelos que sofrem. Uma igreja que tenha ortodoxia e piedade, doutrina e vida, discurso e prática. Uma igreja que pregue aos ouvidos e aos olhos. Esse livro faz uma radiografia da igreja. Ele olha para o passado com o propósito de lançar luz no presente e apontar rumos para o futuro. O Senhor Jesus terminou cada carta enviada às igrejas da Ásia da mesma maneira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu ardente desejo, meu clamor diante dos céus é que seu coração seja inflamado com essas mensagens, que você seja um graveto seco a pegar fogo e que comece a partir de você e de mim um grande revivamento espiritual em nossa nação. Eu concluo, irmãos, com um pensamento nosso. A oração é a lenha que faz arder a vida cristã, aumentando-lhe as chamas. Sem isso, não chegaremos, irmãos, a encanto nenhum. Agora, irmãos, no domingo passado nós trouxemos uma palavra sobre o arrependimento. E eu quero até dizer que Deus não nos deu nenhum sossego, porque durante a semana, noite e dia, lógico, enquanto estava acordado, e às vezes quando acordava, Deus estava sempre presente ali falando sobre arrependimento. Para onde eu me virei, tudo quanto eu li, sempre encontrei por ali a palavra arrependimento. E de fato, o arrependimento é uma das maiores necessidades que a igreja, eu e você, estamos precisando. E nessa manhã eu quero voltar ao arrependimento. Possivelmente você vai ouvir alguma coisa, já ouviu, mas como diz Pedro, é para o nosso bem, né? E eu quero falar, irmãos, hoje de manhã, sobre o valor e o poder do arrependimento. O valor e o poder do arrependimento. Abra a Bíblia comigo no Evangelho segundo o São Marcos. Evangelho segundo São Marcos. No capítulo 1. Vamos ler o verso 14. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14. Evangelho segundo São Marcos, 1:14, a palavra diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. É bom saber que a mensagem do arrependimento, o evangelho, ele começou aí, Jesus pregando aquilo que era a necessidade do seu povo, o arrependimento. E é interessante também lembrar que a palavra do Senhor, ela termina com arrependimento. Começa com arrependimento
e termina com arrependimento. Agora, irmãos, extra estudo, abrindo um parênteses aqui, para lembrar aos irmãos o seguinte. No capítulo 1, no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, a Bíblia começa ali dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. No último capítulo de Gênesis, que é o capítulo 50, o último versículo, sabe como termina? E puseram José num caixão no Egito. Incrível, né? A Bíblia começa Deus criando e termina já o primeiro livro da Bíblia com o homem sendo colocado num caixão lá no Egito. De modo que nós encontramos sempre um princípio e um fim. O Evangelho começou montado no arrependimento. Pois o arrependimento era o alicerce de tudo quanto deveria acontecer dali para frente. Por essa razão nós veremos aqui alguma coisa. Pois bem, na passagem acima, no Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler, encontramos 4 coisas deveras importantes. Primeiro, Jesus disse: o tempo está cumprido. Não falta mais nada, o tempo é hoje. Segundo, o reino de Deus está próximo. O que estava tão distante do homem, por causa do seu pecado, agora era trazido para bem junto dele. Terceiro, arrependei-vos, sem o que não chegaremos diante de Deus. E a quarta coisa que ele disse: crede em quê? No Evangelho. Crede no Evangelho. Então, o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho. Vamos, irmãos, buscar compreender aqui a causa e a razão pela qual Jesus começa aqui a sua palavra. Primeiro porque Jesus estava falando ou se dirigindo a judeus religiosos, arraigados num judaísmo milenar, que haviam recebido através de Moisés e da lei. Por isso, ele, Jesus, direcionava o caminho pós-arrependimento para uma direção não religiosa, mas de fé. Era para onde os arrependidos se encaminhariam nesse novo concerto, para a graça que desceu do céu a favor de todos os homens. O arrependimento, meus irmãos, terá que nos levar para um novo caminho, o caminho da fé. Adiante a gente vai ver o seguinte: não haveria qualquer desculpa para ninguém. Ninguém podia desculpar-se diante do que estava ouvindo, porque a palavra diz, lá em Romanos, o Paulo disse, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Em que onde, irmãos? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Que palavra é? Essa aqui. A palavra da fé que pregamos, a saber. Dá para os irmãos saberem, não? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, o quê? Que Deus o restou dos mortos, que vai acontecer? Serás salvo. Por quê?
Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é o que Paulo está dizendo ali. Está pertinho, não tem nada longe para dar uma desculpa. Não, sabe, eu não entendi, eu não estava vendo e tal. Não, nada disso. A palavra está bem juntinho de nós, está aqui no nosso coração. A palavra da fé que nós pregamos, como disse o apóstolo São Paulo aqui. Vamos adiante, irmãos, para saber o seguinte. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A palavra que nós lemos está em Romanos 10, verso 4 a 11. Foi Jesus quem pregou inicialmente o arrependimento. Esse, no mínimo, é o valor intrínseco do arrependimento. Não foi o Pedro, não foi o Paulo, foi o próprio Jesus quem pregou o arrependimento. Parece-me não haver um meio ou modo de avaliarmos com absoluta certeza o valor que tem o arrependimento para Deus. Só se pode ter uma ideia desse valor por vermos que a mensagem de Jesus começou por aí. Arrependimento, e foi essa mesma mensagem que os apóstolos pregaram ao povo. Não era o que eles queriam ouvir, não, irmãos. Pregaram arrependimento. Olha, vocês precisam se arrepender. Essa era a mensagem dos apóstolos na sua pregação. O valor do arrependimento é muito grande, pois o arrependimento tem a capacidade de nos religar com Deus. Imagine o abismo entre nós e Deus, mas o arrependimento é tão valioso que nos transporta até os páramos celestes e nos torna a pôr em contato com Deus, o nosso Criador. O arrependimento abre as portas do céu e nos possibilita um encontro com Deus, pois Ele e somente Ele tem o custo, isto é, Deus, isto é, o valor exato do que isso custou para Ele. Foi a morte de seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tomando o nosso lugar, o meu e o seu, na morte, arrependeu-se por nós, para ser aceito por Deus. Daí, você já percebe o valor do arrependimento. Pois antes de aceitar o nosso arrependimento, Ele, Deus, aceita o arrependimento de Jesus por nós. O arrependimento é o único meio de chegarmos a Deus. Não há outro caminho. Ou o homem se arrepende dos seus pecados, ou nunca chegará a Deus. Só poderemos entender esse valor se mensurarmos o preço que por ele foi pago, lá na cruz do Calvário. O arrependimento, para quem reconhece ser miserável e perdido, custou a vida de Jesus. Daí o seu inestimável preço. A base da salvação é o arrependimento. Ninguém pode aproximar-se de Deus sem arrependimento. Arrependimento é o reconhecimento das nossas faltas. Aquele que se nega a arrepender-se jamais prosperará. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O resultado da falta de arrependimento: aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29 e 1. O arrependimento muda as sentenças de Deus. Irmãos, essa é uma coisa muito, eu diria assim, gloriosa, maravilhosa, profunda. O arrependimento muda as sentenças de Deus. Só para você poder entender melhor, eu queria, não estou medindo nada de jeito nenhum, mas eu queria saber assim: quem está aqui hoje de manhã sentado e tem certeza absoluta
de que se caísse agora aí durinho, chegaria lá na presença do Senhor, salvo por Jesus. Levante a mão aí. Alguns irmãos não levantaram porque estavam entretidos com uma outra coisa, mas não há de ser nada. Eu vou supor que eles também estão aí. Não é verdade, irmãos? Agora, por que eu fiz isso? Porque eu acabei de dizer que o arrependimento muda as sentenças de Deus. E como isso aconteceu? Eu e você estávamos sentenciados a quê, irmãos? À morte. Não tinha jeito, não tinha para onde ir, não tinha escapatória. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para ser salvos. Nada. Porque, segundo a Bíblia, a nossa justiça é como trapo de imundícias. Nada podíamos fazer. Mas no dia em que nos arrependemos, se é que o fizemos e fomos a Jesus, dê glórias a Ele. Deus mudou a sentença de morte, era contra nós, e agora nos deu a sentença da vida. E eu dou glórias a Ele por isso. Então, o arrependimento muda a sentença de Deus. Daí se pode imaginar também o poder do arrependimento. Essa, irmãos, é uma das coisas mais impressionantes do que está escrito na Bíblia. O arrependimento do homem leva Deus a arrepender-se. Já imaginou o poder do arrependimento? O arrependimento do homem leva Deus a arrepender-se. Até parece que Deus só se arrepende se vamos se arrepender primeiro. E, na verdade, com relação à salvação, é assim que funciona. Então, o arrependimento do homem leva Deus a arrepender-se também. Razão porque ele muda as sentenças decretadas por amor às suas criaturas, como você verá logo mais, nas muitas passagens da Bíblia que aqui estão transcritas. Agora, meus irmãos, dentro dessa mudança de Deus, desse arrependimento de Deus, porque nos arrependemos, Deus arrependeu-se da sentença que havia dado contra nós, e Ele mudou a sentença de morte para a sentença de vida. Deus faz um pedido ao homem para arrepender-se. E o Senhor diz, lá em Jeremias 26, 13, agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Os arrependidos serão constituídos como juízes. Mateus 12, 41. Jesus disse, os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Quem é maior do que Jonas, irmãos? Jesus, né? Ele é maior do que Jonas. Ele está aqui. Quem é maior do que Jonas? Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no verso 22, a palavra diz, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Irmãos, deixa eu lhe dizer, ou deixa eu lhes dizer aqui, uma coisa interessante que eu tenho dito sempre. A palavra do Senhor, ela não muda, ela é eterna, porque Deus é imutável, a sua palavra também é imutável, ela não muda. E eu quero que você atente bem para isso. Olha,
Não sou eu, é Deus falando comigo e com você. E Ele está dizendo para mim e para você, olha, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. E é interessante porque a expressão aqui na língua portuguesa, se bem que eu nada entendo em português, mas essa tua iniquidade, ela não define. É alguma iniquidade que está por aí. Alguma iniquidade que está no meu coração ou no seu coração. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. Depois não está definida, seja qual for. Qualquer uma que esteja no coração. E tem mais o quê? E ora a Deus. Não me arrependo, eu lembrei daquela iniquidade. Simplesmente, não, eu preciso agora orar a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Porque a iniquidade, meus irmãos, que aflora agora na nossa mente, ela está no pensamento, porque é uma lembrança. Para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Meus irmãos, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. De jeito nenhum. Atos 17, 30 e 31. A palavra diz lá assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porquanto em determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Qual é a mensagem? Arrependimento. Ele não vai levar em conta os tempos da ignorância, mas Ele quer agora que eu, lembrando o tempo da minha ignorância, eu me arrependa dessas faltas cometidas contra Ele. E Ele diz por que razão? Porque Ele já determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso Ele deu certeza a todos. Nós temos, irmãos, também no Senhor, com relação à mudança da sua sentença, uma promessa gloriosa do Senhor, irmãos. Lá em 2 Pedro 3,9, a palavra diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E claro está, meus irmãos, que Deus conhecendo o nosso coração, Deus conhecendo a vida do homem, Deus tem a sua proposta para cada um de nós. Por isso, nós teremos que ver uma coisa a mais. As consequências de quem não se arrepende. Até estava tudo bem, mas agora eu tenho que inteirar-me de uma coisa que haverá uma consequência se não me arrepender. Haverá uma consequência para quem não se arrepende. E quais são as consequências? Que agora coloquei-as no plural. Quais são as recompensas? O Senhor diz, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É uma palavra um tanto quanto assim, eu diria, incompreensível no bom sentido para nós. O Senhor está dizendo que se não houver arrependimento, Ele vai fazer o quê? O que foi que Ele disse aí? Foi, irmãos? Não ouvi. Eu vou ler de novo para você ver. Olha, o Senhor não retarda a sua promessa. Não. Lembra-te onde caíste. Bom, em algum canto, em algum lugar, em alguma hora eu caí. Então tenho que lembrar, onde foi que eu caí?
E não só lembrar. Ele diz, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, ou se não fizeres assim, quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que ele vai fazer? Meus irmãos, o que eu entendo que Deus está dizendo é que se eu permanecer na minha dureza, na minha relutância, se eu permanecer aí longe, não querendo dar ouvidos ao Senhor, se eu não tomar a posição que Ele manda na palavra, dizendo, olha, cuidado, porque se não te arrependeres, eu vou fazer uma coisa, eu vou te remover. Se não te arrepender, eu vou te remover. Eu não teria nem que acrescentar nada, mas eu quero dizer para você uma coisa, escute bem. Se não te arrependeres, eu vou te remover. Essa é uma palavra profética. Se não te arrependeres, eu vou te remover. E muita gente nem sente quando foi removido, porque endureceu a cerviz, endureceu o coração, foi quebrantado de repente, não houve mais cura, ele nem percebeu quando ele foi removido. Não fui eu quem fiz ou fui, não foi não. Eu fui levado, Deus foi quem fez. Se não te arrependeres, eu te removerei. Eu espero que nenhum de nós aqui seja candidato à remoção. Espero. Eu espero que nenhum de nós aqui continue no caminho que acha que está bom e é certo, sem consultar a Deus para saber se esse caminho é dele ou não. E meus irmãos, ser removido pelo Senhor é algo muito triste, muito sério, muito grave. Removerei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. Deus, na sua graça e misericórdia, na sua bondade, Ele faz uma coisa, irmãos. Ele dá tempo ao homem. Ele espera pelo homem. E Ele dá tempo ao homem. Quer dizer, Deus está nos dando tempo. Deus está esperando. E olha o que o Senhor diz lá em Apocalipse 3:19. Eu repreendo, não, é aqui, é 2:21. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Quando nós ouvimos, porque eu quero ser muito claro hoje de manhã, e assim muito aberto, meus irmãos, cada vez que nós ouvimos a palavra prostituição, porque nós estamos vivendo um período, uma época, onde o erotismo dominou tudo, quando nós ouvimos prostituição, nós pensamos logo em questão sexual. Mas não, meus irmãos, não é isso não. Eu lhe asseguro que 90% das vezes que a Bíblia fala em prostituição, ela não está falando de relacionamento de um homem com uma mulher. Está falando de ter deixado Deus e estar em outra condição. A idolatria, por exemplo, é prostituição espiritual. Não fazer o que Deus manda é prostituição. Não obedecer a Deus é prostituição. Tudo quanto se faz que não está em consonância com aquilo que Deus está querendo, pedindo e mandando, isso é prostituição espiritual. Por quê? Porque ao invés de nos relacionarmos, e aí entra a figura realmente do Eros, ao invés de nos relacionarmos com Ele, com Deus, nós nos relacionamos com outras coisas aí no mundo. Os adoradores do mundo. Irmão, eu não queria dizer uma coisa não, mas eu vou ter que dizer bem. Eu não sei se eu vou voltar aqui amanhã, hoje à noite. De repente eu nem volto mais e eu não quero ir embora sem dizer uma coisa que está aqui fervendo no meu coração.
no prefácio que eu li, o autor do livro ele diz que os crentes são os consumidores vorazes desse mercado que aí está. Isso não passou bem pela nossa mente. Talvez não tenhamos aquilatado bem, avaliado bem. O que eu vou lhe dizer não é nada bom. Porque, inclusive, eu sei que não serei bem entendido por um bocado de gente. Mas eu vou lhe dizer. Cada vez que você vai ali na loja e compra um CD de cantores que se dizem evangélicos, que são vendidos como louvor, você está alimentando esse mercado que desagrada a Deus. Portanto, lhe daria um conselho. E pode mandar dizer para a Ana Paula Valadão, que eu estou dando um conselho, o pastor Zé Guerra deu um conselho em Manaus, para ninguém mais comprar disco de cantor evangélico, para não alimentar esse mercado maligno que sai. Pastor Guerra. Meus irmãos. É isso. É um mercado. Louvor. Ainda bem que não é louvor, entre aspas. Tornou-se um mercado muito bom para ganhar dinheiro. Eu não vou lhe pedir perdão, não. Vou querer que você escute mais uma coisa. Um jovem moço, que é jovem já é moço, né? Isso aí é redundância, mas um jovem moço que estava lendo hoje, isso é galicismo, né? Na língua portuguesa? É redundância. Um jovem moço, ele deu o nome dele, chama-se Robson. Segundo ele era crente. Conseguiu, meus irmãos, de qualquer modo, não vinha o caso, gravar um CD. E dada a propaganda que foi feita, o Robson, vendeu. De repente, 1 milhão de cópias. 1 milhão de cópias. Mas eu gostaria que você me perguntasse, pastor Guerra, quanto será que ele ganhou? Bem, eu não sei bem quanto ele ganhou, mas vou botar por baixo que ele tinha ganho R$2 por CD, então ele ganhou 2 milhões de repentinha. Agora a pergunta é, pastor Guerra, quanto ele deu para a obra missionária desse dinheiro? Nada. Quanto ele investiu no reino de Deus? Nada. Onde ele investiu? No bolso. E aí, meus irmãos, ser crente já era. Já era. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai se cumprir. Absolutamente vai se cumprir. Como dizem os latinistas, né? Ipsis literi, ela vai se cumprir. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. E há muita coisa nessa área que eu não vou falar, porque eu preciso e devo terminar, irmãos. Mas olha, Deus está esperando, Ele está dando tempo. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, do seu desvio. E não se arrependeu. Ei, Israel, guerra. Jesus, desculpa, Jesus, dá licença. Jeito. No dia 6 e 7 de setembro, nós vamos estar aqui durante o dia todo. O 6 é só à noite. O dia 7 é o dia todo, de manhã, de tarde, de noite. Fazendo o que, irmãos? Estaremos envolvidos com o 19º Congresso de Intercessão Mundial. Ninguém fala em dinheiro nessa igreja, ninguém tira oferta, você já sabe disso. Vou falar em dinheiro hoje de manhã. Sabe quanto é a inscrição, irmãos? R$50. Você não está pagando nada, você vai ter um almoço, aí uma merenda, e uma janta, tudo de graça aí, tudo bem. Mas sabe, irmãos, o que acontece? Alguns irmãos, algumas irmãs falam, senhora, mas uma quentinha custa R$7, agora é 10. Uma quentinha custa R$10. E não tem dado valor ao congresso. Mas sabe uma coisa?
mas apronta-se de tarde, toma um ônibus, vai lá para o sambódromo, paga uma entrada lá e fica lá até terminar o show evangélico. Mas não quer dar R$ 50 para o seu próprio bem. Não dá. Vai lá no Bemol, compra um disco daquele famoso cantor evangélico, né? R$ 38. Os discos mais caros são os evangélicos. Ainda bem que são só evangélicos. Mas não se inscreve para o congresso. E R$ 50? E olhe que nós, por mim não faria mais nunca, mas eu... E sabe o que nós fazemos? Nós chegamos a dividir 10 pagamentos de R$ 5. Ora, você então dá para entender que não é o dinheiro que nós queremos, de jeito nenhum, mas é o seu bem-estar. 10 pagamentos de R$ 5 para completar uma inscrição de 50. Para quê, irmãos? Para vir, passar o dia na presença do Senhor, orar pelas nações, orar pelo mundo perdido. Dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Não se arrependeu. Aí, meus irmãos, o Senhor chega e agora nos faz uma advertência de amor. Qual é a advertência de amor? É essa, olha. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos odeio. Não, o que ele faz, irmãos? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso porque eu te amo. E arrepende porque eu te amo. E, finalmente, irmãos, eu digo, irmão amigo. Eu te digo como Jó. Com ouvir, dos meus ouvidos ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É o Jó 42, 5 e 6. E tu, que dizes? Já te arrependeste dos teus pecados, dos teus muitos erros? Jesus disse, o tempo é chegado. Te cuida, pois Ele está te dando tempo. Mas pode ser o último. Pai, te damos graças. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Senhor amado, quanto a mim, eu estou alegre porque o Senhor está me repreendendo pela palavra. Eu te louvo por isso, porque o Senhor não quer que eu me perca. Eu quero, Senhor amado, apresentar diante de Ti cada irmão, cada irmã que aqui está. Pai, faça-nos entender que é uma necessidade grande de nos arrependermos diante de Ti, Senhor. Eu sei, Senhor, que só o Teu Espírito poderá fazer isso. Portanto, eu apresento a Ti cada pessoa que aqui está. Do menor ao maior, do mais moço ao mais idoso, eu apresento a Ti. Eu te peço, Senhor amado, por favor, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe cada coração nesta manhã, cada vida. Faça-nos, Deus, entender o momento que nós estamos vivendo. A hora é chegada. O reino está perto, está próximo, o reino está aqui. Não dá mais tempo para nada, Senhor. Que o Senhor nos leve, Deus, para essa posição de saber, de entender, que já resta pouco tempo. Como diz a Tua palavra, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará.
Prepara-nos o coração para o encontro contigo, Senhor. Pois sem esse preparo, ninguém terá encontro feliz com o Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te dou graça nesta manhã, porque o Senhor não nos deixa acomodados, o Senhor nos inquieta pela palavra do Senhor, e esse é um bem do Senhor para as nossas almas. Porquanto, Senhor, Tu não queres a nossa perdição. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço nesta manhã, toda a bondade do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, dá-nos graça para prosseguir, e que o nome de Jesus, Ele prevaleça na minha e na vida de cada irmão e cada irmã que aqui está. Para a Tua glória e a Tua honra, Senhor. Eu te louvo por tudo, agradecendo e te dando glórias e glórias. Em o nome de Jesus. Amém.